perguntou como é que funciona a escolha de um livro para o catálogo de uma editora? É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje no Entrevistando. Quem vai contar tudo pra gente é a Isabel Lopes Coelho, publisher de literatura aqui da FTD. Isabel, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Pra gente começar, Isabel, vou pedir para você contar um pouquinho sobre você. Você sempre quis trabalhar com literatura, como que você chegou até aqui? Esse ano eu faço 20 anos de carreira de mercado editorial. Entrei numa editora pela primeira vez em 2003, por um acaso, assim. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em editora, muito menos com literatura infantil. Assim, na época que a gente está escolhendo carreira, né, eu fiz jornalismo e letras, e a minha ideia era ser jornalista mesmo, trabalhar com jornal, mas eu gostaria de trabalhar com uma coisa cultural. Na época eu pensava que o curso de letras ia me dar um pouco mais de subsídio para fazer essa carreira. E aí, no fim das contas, eu entrei numa editora como assistente da assessora de imprensa. E aí eu comecei a fazer assessoria de imprensa por conta de jornalismo, não sei o quê. Aí depois eu comecei a fazer assessoria de imprensa dos livros infantis. Comecei a entender um pouco mais dessa história do que é livro infantil. Não era algo que eu conhecia, não era algo que estava no meu cotidiano e tal. Comecei a gostar, porque era um universo muito amplo, né? Pessoas interessantíssimas, né? Então comecei a conhecer os autores, os ilustradores, como que se faz um livro. Comecei a pôr um pouquinho a mão na massa, que daí eu fui migrando para a área editorial, até que de fato eu fui convidada para trabalhar na área de editorial, propondo livros, trabalhando na edição das obras, e um pouquinho depois assumi a área. Aí sim a minha carreira entrou por esse caminho. E aí eu comecei a estudar um pouco de literatura infantil, que eu não sabia muito, né? Não tinha o menor conhecimento, e esse foi um caminho também que eu enveredei na parte mais acadêmica, né? De pesquisa, de colecionar livros de crítica que falam sobre literatura infantil, conversar muito com as pessoas, né? Trocar ideia sempre, e foi aí que tudo começou. Bom, Isabel, e só de FTD são mais de 7 anos, né? Então, como que tem sido gerenciar conteúdo aqui numa empresa com mais de 120 anos? É um desafio bastante grande, mas a gente conta com muito apoio, né? E acho que o primeiro apoio é a equipe, né? A equipe é maravilhosa, a gente tem um trabalho de ponta a ponta, que eu chamo, que é assim, desde da curadoria do catálogo, que é a seleção dos livros que a gente vai publicar, que a gente quer publicar, acompanha todo o processo, né? Então os editores de arte trabalham muito junto, em consonância. É uma equipe multidisciplinar que produz essas obras, e aí a gente faz assim, uma parte do material que vai ser usado para divulgação, os textos de apoio, conversa muito com as áreas, né, de marketing, divulgação, etc. E acompanha até o livro entrar na gráfica. E claro, depois, quando o livro chega, mandar para os autores, pensar em eventos e tal. Então, assim, é um trabalho bastante grande, porque a gente, para além de fazer os livros de fato, de construir o catálogo, a gente tem uma série de outras atividades que dão vida a esse catálogo, fora as necessidades, né, e claro, diálogos com as outras áreas da empresa, que é bastante complexo, é um trabalho bastante grande, são muitas pessoas, são muitos departamentos, então é um grande aprendizado, porque a gente trabalha com um material cultural dentro de um repertório executivo, e eu acho que a gente só cresce com isso, né? Todas as pessoas da equipe que têm essa característica bastante intelectual acabam também aprendendo bastante sobre a execução disso numa empresa muito consolidada. Então a gente trabalha bem feliz, assim, que a gente consegue, ou pelo menos tenta dar conta do recado. Maravilha! E como que é esse processo de curadoria aqui para a FTD? Então, a curadoria não é feita por uma ou por duas, né, pessoas, né? A gente, de fato, toda a equipe da área de literatura é responsável, né, por essa curadoria, no sentido de que a gente escolhe os livros de uma maneira coletiva. Então, as obras, os textos, em geral, chegam mais textos do que projetos prontos, como ilustração e texto junto, mas isso, enfim, é um detalhe, acho que do mercado da literatura infantil de uma maneira geral. E a gente se debruça nesses textos, a gente lê coletivamente, a gente debate, a gente racionaliza, né? Porque tem muito
O editor de livro infantil ou de literatura, enfim, acaba sendo quase um trabalho subjetivo, né? Aquele livro que a gente se apaixona, que a gente gosta, a gente quer publicar. E nem sempre faz sentido, né? Por conta de perfil de catálogo e tal, isso em qualquer profissional, em qualquer casa. Então a gente sempre se faz essa pergunta, né? Quando a gente está selecionando um livro. Eu quero publicar esse livro porque eu gostei, ou eu quero publicar esse livro porque faz sentido dentro do catálogo da empresa onde eu estou trabalhando. Tem bastante debate, tem bastante conversa, são conversas saudáveis, porque também fazem a gente ter certeza dos caminhos que a gente quer seguir. E a gente tem que dar muita carta de recusa, que é bem difícil, mas assim, a gente também tem uma coisa em mente, que uma carta de recusa bem feita é sempre uma oportunidade para todo mundo, né? Para quem recebe a carta poder entender por que aquilo está sendo recusado e também ou melhorar ou entender o perfil de fato, né, de editora. E a gente fica muito feliz também de dar os sims, porque daí são as obras que a gente acredita que vão fazer a diferença. Você comentou que é difícil, mas assim, quais temas que você tem julgado relevante, instigante para trazer para cá? Como uma empresa de 120 anos, né, esse catálogo precisa sempre ser atualizado, né? Quando a gente fala de literatura e tal, não é que o tema fica velho, né? E quando a gente fala de atualização é isso. O que a gente está falando é novas vozes, então isso é uma coisa que a gente sempre fica atento, né, de ter um catálogo que dê conta dos autores clássicos, dos autores que fizeram parte da história da literatura infantil brasileira. Então a gente tem uma coleção muito grande com Ana Maria Machado, por exemplo, a gente tem obras da Marina Colasanti, enfim, a gente tem obras que fizeram a história, né, a FTD participou da história da criação da literatura infantil e juvenil no país, e o nosso papel hoje é tentar descobrir as novas vozes, de trazer essas pessoas para dentro da casa, de potencializar esses textos. Então eu acho que aqui a gente está falando de uma questão de linguagem, essa linguagem mais próxima do leitor de hoje, né, e fazendo uma diversificação aí dos tópicos de literatura, enfim, dos gêneros literários e tal. E aí depois a gente tem um outro olhar também que só um detalhe importante, nesse Novas Vozes, os ilustradores também fazem parte desse mesmo raciocínio, né? Porque a gente acredita que essa linguagem, ela é a linguagem visual, ela é a linguagem escrita, o livro é o coeso, né? É uma unidade. Agora, de fato, quando a gente traz pro hoje, cada momento histórico tem a sua agenda, né? Tem os temas que são necessários de serem debatidos, os temas em que a gente precisa apresentar para a geração, né, os conflitos da geração atual, que esses sim, talvez sejam um pouco diferentes, né, de outras gerações. Então aqui hoje a gente fala bastante de uma questão socioemocional, né? Então como o livro pode ser um portal, né, e essa obra pode ser um canal de diálogo, né, para que as aflições dos adolescentes de hoje, das crianças de hoje, possam ter esse lugar, né, e pela leitura isso faça a diferença, né, para aquele leitor e que possa abrir uma porta de diálogo com o pai, com o professor, enfim, que aquilo possa transbordar. A gente fala também de inclusão, e essa inclusão é um chapéu muito grande, né, porque ali pode ter tanto a questão étnico-racial, como a questão também da inclusão de pessoas com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, enfim, né? O chapéu da inclusão é muito grande e a gente tenta sempre estar perto de pessoas que são especialistas nos assuntos para que os textos saiam da maneira mais fidedigna possível, né? Então eu acho que hoje a gente está nesse momento. Talvez daqui 2 anos essa resposta seja outra, né? Mas também são vários itens ali, várias áreas para cobrir, então tem bastante coisa, bastante trabalho, né? Ainda bem. Ainda bem. Bom, e a FTD já ganhou 31 prêmios Jabutis e 18 prêmios, né, da Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Qual que é a importância desses prêmios para a literatura e para a gente, né, Isabel? A gente sabe que esses prêmios, né, a curadoria desses prêmios, ela é muito importante, né? O júri desses prêmios são pessoas, né, da área e conhecedoras, então a gente sabe que ter essa reverência, né, de um corpo de jurados tão específico, né, e tão competente, selecionar um livro do nosso catálogo para dar essa láurea
enfim, a gente fica muito feliz, né? No fim das contas, a gente comemora bastante e tal, né? Os prêmios, eles têm um pouco essa característica, né, de dar destaque para uma produção muito relevante, né? Então, acaba sendo um fator também em que os professores, né, e mesmo, enfim, as pessoas de interesse geral vão atrás dessas listas para saber o que ler, para saber né, como estudar, enfim, os professores também de uma maneira geral, por que adotar aquilo, né, aquela obra para ser trabalhado com a turma e tal. Então, a gente, enfim, fica muito contente quando a gente recebe um prêmio, né? Porque todo o esforço do nosso trabalho, que a gente tenta colocar, né? E com a maior excelência possível, tanto artisticamente como intelectualmente, enfim, é bastante, muito legal quando isso acontece. Todo mundo gosta de ver o trabalho reconhecido, né? E poder reconhecer todo mundo que vocês trazem para casa, né? No fim das contas. E claro, né? Os prêmios são dos autores, né? A gente viabiliza o trabalho dos autores, então a gente fica com muito orgulho também de poder trabalhar, da confiança que os autores têm na gente, em pegar aquele trabalho e transformar num livro, transformar num objeto palpável, né? Isso é o que dá alegria pra gente. Isabel, eu queria saber de você também como é que é a participação nas feiras literárias, nacionais, internacionais. O que mais te chama a atenção nesses eventos? Esses eventos, eles são importantes pra gente aprender. É uma oportunidade muito única que a gente tem, às vezes, de ver todo um mercado, né, de uma vez só, né, reunido num mesmo espaço. E especialmente as feiras internacionais, né, os eventos internacionais, onde você tem ali, de fato, né, o mundo inteiro reunido em 4 dias, em que a gente pode passear pelos estandes, né, folhear os livros, aprender muito sobre as diferentes linguagens, especialmente as linguagens visuais, né, então a gente consegue identificar, tipo, o que é uma linguagem europeia, né, o que é uma linguagem asiática, ainda que as coisas tenham se misturado, principalmente porque existe um trabalho internacional, os autores e ilustradores hoje já trabalham, né, em diversos países, né, mas é isso, é uma oportunidade da gente enriquecer, né, como profissional, se enriquecer como profissional e, claro, estando dentro de uma empresa como o FTD, né, que participa desses eventos, enfim, é uma oportunidade também da gente fazer negócio, né, e hoje o que a gente mais gosta de fazer, o negócio que a gente mais gosta de fazer nesses lugares, não é só trazer os livros estrangeiros que a gente acha que tem mais sinergia com o nosso catálogo e licenciá-los aqui para publicação em língua portuguesa, mas é levar os nossos autores para fora. Então, a gente vender os direitos das obras para fora e que esses autores possam ser reconhecidos e possam ser traduzidos em diversas línguas, os autores e os ilustradores, tem sido uma alegria bem grande para a gente. Fazer parte desse mercado global, né? Opa! Bom, e para quem não sabe, a Isabel também é autora do livro A Representação da Criança na Literatura Infanto-Juvenil. Isabel, como é que foi criar esse livro, esse processo para você? Sim, esse livro ele é fruto da minha tese de doutorado, né? Então, é uma pesquisa que eu desenvolvi a partir do meu trabalho editorial mesmo, de leitura de 3 clássicos, uma obra francesa chamada Sem Família, o Pinóquio, né, As Aventuras de Pinóquio, o romance italiano, e Peter e Wendy, né, o romance inglês, né. Então foi no processo de edição desses livros que eu achei que tinha alguma coisa a mais ali e comecei a cavucar um pouco qual era a importância dessas obras no momento que elas foram publicadas e tentar fazer uma ponte com o que representavam esses personagens, né? O que eram esses personagens e por que esses livros foram tão revolucionários para a época. E aí, durante a pesquisa, eu fui descobrindo que a maneira como essas crianças foram retratadas tinha muito a ver com o desenvolvimento cultural e político na época nesses países específicos, né? Então, França, Itália e Inglaterra. E aí eu tento fazer ali um remeleixo para tentar dar uma característica da literatura infantil desse momento, que a gente chama da Era de Ouro da literatura infantil, que vai de 1850 a 1914.
E foi muito gostoso, porque no fim das contas eu acabei aprendendo muito, né? Foi uma pesquisa assim que eu amei fazer. Eu tive a oportunidade de fazer um pedaço dessa pesquisa na Alemanha, na Biblioteca de Munique, que é um baita de um acervo, né? Então foi uma oportunidade muito incrível. E depois a editora Perspectiva se interessou em publicar e ganhou até um prêmio da Finilige de melhor livro teórico em 21. Aí só alegria, enfim, foi super legal, assim. Isabel, e quando a gente fala aqui do cenário brasileiro, né, da literatura infanto-juvenil, como estamos? Eu acho que a gente está num momento bem bom, na verdade. A gente vê o surgimento de diversas pequenas editoras independentes, então isso é bastante interessante para impulsionar o mercado, ainda que seja uma fatia, quando a gente fala em termos de faturamento, né, não tão expressiva, mas a gente vê que isso impulsiona toda a rede, né, toda a cadeia. E mesmo assim, as grandes editoras mantendo seus catálogos de literatura infantil e juvenil, entendendo que isso é a base da formação do leitor, né, então, como cultura, né, como espaço cultural, se você deixa de ter livros ofertados para crianças e jovens, você não está formando leitores que vão acompanhar o catálogo adulto. Então, para o bem da cadeia cultural, né, esse nicho não deveria ser nicho, deveria ser a base, né, da base da pirâmide. A gente está localizado em São Paulo. Em São Paulo, a gente vê um movimento muito positivo de abertura de livrarias especializadas em literatura infantil e juvenil, o que é muito interessante, né? Ajuda nesse fomento todo. Cada vez mais a gente vê surgir projetos literários para as escolas que auxiliam no professor, né, no entendimento da literatura dentro desse universo pedagógico, cursos de formação e especialização em literatura infantil e juvenil, especialmente de pós-graduação. Então a gente vê assim, a manutenção das compras de governo, né, específicas desse tipo de material. Então a gente vê que toda a cadeia do livro está impulsionada e está rodando, né? Então por isso que eu acho que é um momento bem bom, assim, né, que a gente está passando. Isabel, e lá no comecinho você falou um pouquinho dessa trajetória, né? Eu queria saber como que é o caminho para quem quer se tornar, né, um curador de conteúdo. Eu acho que não tem um caminho específico, a não ser que a pessoa talvez tenha algumas características, né, assim, de ser muito curioso, de estudar bastante, de ter um repertório bastante vasto, né, e de estar sempre ligado mesmo, né, no que está acontecendo para poder fazer essa curadoria mais assertiva. Mas, sobretudo, se essa curadoria for direcionada, entender o core, né, da empresa, entender qual é a linguagem, né, da editora, daquela empresa, para que aquela seleção faça sentido, né, dentro daquele lugar. E falando aqui do seu trabalho, né, para o catálogo da FTD, você tem aí um top 10 das obras que você ajudou a trazer? De todos os livros que fizeram história, né, é muito difícil, né, então não está no meus top 10, mas, por exemplo, lembrei agora A Cor da Ternura, foi um livro super paradigmático, né, da Geni Guimarães, na década de 80, e que é assim, né, ajudou a construir a história da literatura infantil e juvenil no Brasil, assim como tantos outros, né? Então, acho que isso tem que ser colocado de antemão, né, que é um catálogo muito rico, muito vasto. Mas aí, se eu for falar dos top 10, que são assim, corte, né, corta, né, aí da minha entrada, né, da minha, vamos dizer assim, do meu momento mais próximo, né, tem alguns livros que eu tenho no coração, assim, né? Então, Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, da Januária Alves, acho que foi um trabalho muito lindo, que de fato organiza os personagens do folclore brasileiro num grande dicionário, e que é um material único, né? Enfim, não tem pesquisa igual, né? A Januária passou 2 anos fazendo essa pesquisa, e os verbetes trazem as informações, né, curiosidades de cada personagem, de onde eles vieram, as histórias, as variações brasileiras, né, que você tem o mesmo personagem no norte e no sul, com anedotas diferentes, ou você tem
nomes diferentes para os mesmos personagens, enfim, é uma loucura. E o livro está muito bem ilustrado também pelo Berge, né, que tem um trabalho incrível. Então esse é um livro, foi um dos primeiros livros que eu de fato trabalhei aqui, né, que eu trouxe como proposta de publicação. A gente tem o Gente de Cor, Cor de Gente, do Maurício Negro, que também é um livro assim que todo mundo que lê fica, né, assim, muito embasbacado, porque é um livro muito simples, na melhor acepção da palavra, né, do que significa simplicidade, mas que comunica de uma maneira muito forte o tema da questão racial, né, e o Maurício Negro é muito sensível, né, e também foi um livro muito importante de fazer. A Minha Família na UNE, da Rita Carelli, que também é uma obra muito verdadeira, que fala da relação dela com o Zé Nauenê Nauê, de quando ela era uma criança e tinha uma relação parental mesmo, né, familiar, e conta a trajetória dela, né, de participar dessa cultura, né, sendo ela uma criança urbana, enfim, tem toda uma trajetória, né, biográfica, mas o livro faz um recorte de um momento, então você nem precisa saber da história dela para gostar do livro, mas é um clash cultural ali bastante interessante. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente fala hoje sobre inclusão, sobre dar vozes. Aí a gente tem o Fuga, da Luana Schneiderman de Almeida, que é uma obra juvenil e que conversa com o adolescente assim de uma maneira deliciosa, né? E conta a história dessa menina. O livro se passa em um fim de semana e conta a história dessa menina que está planejando uma fuga, mas ela não foge. Já contei o final, enfim, mas tudo bem. Mas que é assim, é impressionante a linguagem, como a Luana escreve para esse adolescente, né, assim, sem diminuir a linguagem, né, sem, enfim, ser condescendente, e ao mesmo tempo é muito rico a maneira como ela coloca essa narrativa. Tem um outro livro que eu acho também foi muito legal, eu também me envolvi muito para fazer, que é Charlie Chaplin, Um Tesouro em Preto e Branco, da Flávia Muniz. Que foi uma oportunidade muito linda que a Flávia trouxe pra gente de apresentar essa personagem, né, da cultura mundial para uma geração que não sabe quem é Charlie Chaplin, que não tem acesso aos vídeos porque não está no nosso repertório, não está mais no nosso repertório, então é uma maneira de voltar, enfim, esse personagem para esse lugar de conhecimento cultural. E o livro ficou muito bonito porque ela tem uma relação pessoal com essa pesquisa, né? Então foi um livro que a gente se envolveu bastante de fazer. Aí tem os mais recentes também, o Pronto Foguete Vamos, do Estevão Azevedo, que é da casa, né? Editor da casa. Então foi uma experiência muito gostosa também de publicar uma obra com um autor, né, que é seu colega ali do lado. E é um livro, enfim, super divertido também e tá fazendo o maior sucesso. Aí tem um outro que eu gostaria bastante de citar, que é uma Pinguari, que é uma obra que a gente fez em parceria com a WWF, que é um livro super importante, né? Fala, enfim, sobre toda a questão da exploração da Amazônia e todos os conflitos que existem, que é um tema bastante cabeludo, para dizer o mínimo. E a gente gostou muito de fazer essa obra em parceria com a WWF, que é uma entidade muito importante, para terminar os Top 10, que não é um livro, mas eu queria muito, né, trazer aqui como também um reconhecimento de um trabalho e de um investimento da FTD bastante grande, que é a Literama, que é a nossa plataforma gamificada de leitura, que é um trabalho pioneiro na área de literatura, né? A gente propor um game que promove a leitura, né? Que instiga o leitor a entrar no game, enfim, e ser esse jogador que é um jogador leitor. Bom, pra gente encerrar, Isabel, eu vou fazer um bate-bola rápido aqui com você e você me responde a primeira coisa que você pensar, tá bom? Tá bom. Bora lá então. Livro que marcou sua infância? Lúcia, Já Vou Indo. Ai, eu amo esse livro. Um livro que todo adulto deveria ler ou revisitar?
Peter Pan. Seu livro favorito? Não tenho. Todos. Eu tenho vários. Vários. É melhor essa resposta. Eu tenho vários. Qual o seu evento literário favorito? Levar a minha filha na livraria no final de semana. Ah, então já vou aproveitar e perguntar qual que é o livro favorito da Valentina. Hoje o livro favorito dela é o Gildo. Maravilha! Uma obra clássica inesquecível. O Menino do Dedo Verde. Isabel, muito obrigada pela sua atenção e por esse bate-papo. Eu é que agradeço. E muito obrigada a todos vocês também que nos acompanharam até agora. Vocês podem encontrar todos os títulos que a Isabel trouxe para o nosso catálogo no site da FTD, ftd.com.br. Fiquem de olho também nas nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades literárias da FTD. A gente fica por aqui, até a próxima!